Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Shalom, Adonai. A paz que excede todo entendimento possa, nos dar nessa tarde entendimento. Sim, é para você. Madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho para você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar. Estar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o livramento sou eu, teu Deus. Porta para outra porta. Meu Deus. Deus amado, me ensina a louvar-te, Senhor Jesus. Que Deus nos ensine a louvar, né, irmãos? Cantor tem demais por aí, mas nós queremos ser adoradores. E é muito bom adorar o Senhor. Eu queria ter aquela voz de trovão. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar. Te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás o livramento, sou eu teu Deus. Se te fechares uma porta, outra para você eu abrirei. Dei preferência onde não tem paredes, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém vai sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Eita, Jesus. Obrigado, meu Deus. Desculpa os erros aí, irmãos, porque... Ô, glória! O importante é a gente louvar, né, irmãos? O importante é a gente louvar a Deus. O importante é você abrir sua boca e louvar. Não importa se tá fino, se tá grosso, se tá ré, se tá ré menor, dó, ré, menor, não interessa. O interessante é você se entregar a Deus no louvor. Eu acho lindo que tem chamado para louvar a Deus. Mas eu não tenho chamado para louvar, para ser essas cantoras. Eu louvo a Deus no meu banheiro, né? E nos momentos que é necessário louvar, a gente louva, né, irmãos? A gente tá aqui para agradar a Deus, né? Deus é a sua prioridade. Deus é a minha prioridade. Deus é a sua prioridade. Deus é a sua prioridade, irmã. Deus está em primeiro lugar na sua vida? Está? Então, se Ele está em primeiro lugar na sua vida, não há para ninguém. Não há para derrota, não há para capeta, não há para demônio, não há para tristeza, não há angústia, não há nada que detenha. Por quê? Se Deus é a tua prioridade. Se Deus é a nossa prioridade, irmãos, pode contarmos com Deus, seja a hora que for, Ele vai estar nos atendendo. Amém? Deus tem que ser a nossa prioridade. A igreja do pastor Pon Yong Shu, a igreja maior, que tem não sei quantos mil membros, um pastor perguntou para ele numa entrevista, mas o hábito de orar de manhã é só dos orientais. Os orientais é que tem o hábito de orar de madrugada. Ele respondeu, disse não. Não é hábito, é que o mundo inteiro
Se levanta cedo para ir trabalhar. Se levanta cedo para trabalhar, para ganhar dinheiro. E nós se levantamos cedo para orar, para buscar a Deus. Porque Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E Deus é a nossa prioridade. E a igreja dele, irmãos, a igreja desse pastor que ele já partiu para o Senhor mês passado, tá começando, acho que era das 4 da manhã. Já começava o clamor, a oração. Irmãos, o que sustenta uma igreja, o que faz uma igreja ser sustentada é oração. Não existe outra fonte. Não existe. Se não houver avivamento, se não houver poder do Espírito Santo de Deus, não há cura, não há milagre na vida das pessoas. Você está me entendendo? Então nós temos que orar, viu, irmãos? Eu escutei o pastor contar um testemunho que aconteceu, já faz muitos anos, acho que eu não era nem nascida. Eu acho que era, acho que foi lá nos anos de 1960 60 e pouco. Na Romênia. O presidente da Romênia era muito carrasco, muito bárbaro. Juntamente com a sua esposa, era muito mau, né? Perseguiu os crentes. E uma noite foram para fechar uma igreja, para prender aquele pastor. Mas os 80 membros daquela igreja fizeram um cordão de segurança em volta daquela igreja para a polícia não entrar ali dentro para pegar aquele pastor. Aqueles 80 membros daquela igreja deram as mãos e fizeram oração e começaram a orar. E um jovem saiu distribuindo vela em cada porta, em cada casa, acenderam uma vela, dizendo que estavam todos juntos em oração. E na manhã seguinte, veio a polícia e chamou reforço. E quando aquela polícia chegou armada de espingarda, de escopeta, de rifle, e começaram a atirar, e um tiro pegou na perna de um jovem. E levaram aquele jovem para o hospital. E no intervalo que levaram aquele jovem para o hospital, uma jovem da Assembleia de Deus saiu correndo no meio da rua e gritando: Deus existe, Deus existe, Deus existe e Deus existe. E por causa desse grito dizendo que Deus existe, ali todos os pastores se reuniram, se uniram e foram perguntar para aquele jovem se ele estava arrependido de ter perdido a perna, porque teve que amputar a perna. Ele falou assim: não estou arrependido. Não estou arrependido porque eu perdi uma perna, mas eu acendi várias velas. E durou 10 dias. 10 dias em oração, o povo se uniram para orar, pastores, irmãos, e venceram aquela batalha. Aquele país foi mudado, houve liberdade, houve libertação, o poder do inimigo caiu por terra e aquela cidade Romênia foi posta em liberdade. Por quê? Houve alguém que se propôs a clamar, houve alguém que se propôs a buscar a Deus. Então, irmãos, ninguém, como é que se diz assim? Só quem muda as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então as pessoas falam de presidente, as pessoas falam de A, as pessoas falam de B, mas só existe uma fonte de mudar todo corpo ministerial, é a oração. Se todos os crentes da face da terra orassem, se reunissem, se unissem, porque cada macaco no seu galho. Ninguém se une a ninguém. Eu vejo várias missionárias, profetizou que vai acontecer isso. Irmãos, é só boca que está profetizando ruína para o Brasil. É só profecia de derrota. Morre um, Deus avisou. Morre outro, Deus avisou. Ah, mas Deus me usou para isso, Deus me usou para aqui. Gente, por que não se unir? Para pedir a Deus um avivamento no Brasil.
para pedir a Deus um avivamento nas nações, irmãos? Por que as pessoas não se unem para Deus trazer um avivamento? Porque crente cheio de alarido tem demais. Tem demais. Agora, crente pentecostal, crente cheio da unção, crente cheio do Espírito Santo, conte nos dedinhos. A palavra do Senhor diz, Salmo 37:7, descansa no Senhor e espere nele. Descansar em Deus é colocar os pés aos pés de Jesus. O seu fardo, lance sobre ele todas as suas ansiedades. E ele é poderoso para cuidar de você e dar descanso à sua alma. Jesus Cristo convida a todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, a união vence. Daniel, quando entrou ali como escravo, né? Ele não aceitou comer do banquete do rei. Ele era Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Mas eles estavam ali, eles foram orar. Se juntaram dentro de casa para orar, para Deus trazer a revelação, o discernimento daquele sonho que aquele rei tinha tido. Os magos, os astrólogos, os adivinhos, que viviam ali naquele palácio, dando pitaco, conselho ao rei, não conseguiram. Falaram, não existe ninguém na face da terra que vai conseguir discernir seu sonho. Mas ele esqueceu de um, que era o Deus dos deuses, que usava a cabeça de Daniel, a inteligência de Daniel, e lhe deu conhecimento para que Daniel decifrasse aquele sonho. Então, todos aqueles magos, todos aqueles homens que viviam ali, que tinham dom de discernimento, dom de revelação, os astrólogos, os magos, os feiticeiros, todos foram pó para a vida deles por causa de um homem que se propôs a orar, a buscar a direção de Deus. Viu, irmãos? Então, só pode haver mudança nas nações quando houver oração com sinceridade. Só há mudança na nossa vida, na vida de alguém, quando existir oração. Sem oração não vai, irmão. Sem oração você não vence. Sem buscar oração você não tem discernimento de Deus. Tem muitas pessoas que estão com a vida atrofiada, que estão com a vida amarrada, que está com relacionamento aí, ó, que não anda. Relacionamento errado. Relacionamento que não é da vontade de Deus. Pessoas que já eram para estar casadas, estão amarradas a pessoas que não é para elas. Entendeu? Que não é para elas. Elas que estão insistindo. Aí eu quero, tem que ser esse. Eu quero, tem que ser esse. Me dá, Deus. Eu quero, Deus. Não, vai ter que casar comigo. Se não for meu, não é mais de ninguém. Oração de feiticeiro, né? Oração de gente egoísta. A gente não pode ser assim. A gente tem que liberar. Você tem que se colocar em prioridade a Deus. Para que Deus traga o que for melhor para você. Entendeu? A gente gostar daquilo que é bom, que aos nossos olhos é bom, mas pode ser que não seja bom para Deus. Então, quantas pessoas estão vivendo hoje um pesadelo na sua vida sentimental? Viver se humilhando para o homem não quer, a pessoa tá lá, se humilhando, se sujeitando. Pelo amor de Deus, gente, se valorizem. Valorize a si próprio, valorize quem está em você, valorize o Espírito Santo que é maior, que é maior do que toda essa situação que você enfrenta. Eu escutei o testemunho de uma delegada da Delegacia das Mulheres dizendo que tinha noite que chorava, quando aquelas mulheres entravam ali batidas, apanhadas, todas roxas, machucadas daqueles maridos. Mas infelizmente, elas saíram de lá, elas voltavam a dormir com eles. Quantas tem que até morrem, mas não deixa,
porque acha que não vão vencer, porque acha que não vão conseguir superar, porque acha que não vão conseguir criar seus filhos, porque acha que não vão conseguir um emprego. Aí se sujeita a peia todos os dias, apanha, tá? Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você, eu apanhei na minha vida. Mas um dia eu criei coragem e deixei. Porque se eu não tivesse deixado, eu tinha morrido. Viu? Eu tive coragem de não olhar para trás. E não morri não, viu? E nunca dormi uma noite na rua, nunca fiquei desempregada, nunca deixei de ter pessoas boas ao meu redor. O favor de Deus sempre me acompanhou. Por quê? Porque a minha mente, eu decretei e determinei, eu vou sair para vencer, eu não vou sair para derrota. Eu não vou sair para perder, eu vou sair para ganhar. Eu não vou olhar para trás, porque o que está na minha frente é maior do que está ficando para trás. Viu, irmãos? As pessoas têm que ter atitude, as pessoas têm que ter opinião própria. Eu digo sempre, você sabe qual é o remédio para uma pessoa deixar de beber cachaça? É meio copo de vergonha e meio copo de opinião. Não existe terapeuta, não existe alcoólicos anônimos, não existe psicólogo, psiquiatra que tire cachaça nem droga de ninguém. A única coisa que liberta o ser humano é o sangue de Jesus Cristo e a vontade da pessoa querer deixar ser vergonhice. Tem pessoas que ficam 3, 4 semanas sem beber. Depois inverna, não consigo. Consegue. No dia que você decidir, eu não preciso dessa pinga, não preciso desse cigarro, não preciso dessa droga. Eu sou dependente exclusiva de Deus. Aí você vai ver que você nunca mais vai sentir vontade de pecar, sentir vontade de assistir filme de prostituição. Você não vai ver mais na prostituição, você não vai viver mais no engano. Porque como é que eu, né, tô na igreja louvando, tomando a Santa Ceia e tô amancebada? Tô dançando o reteté de Deus, amancebada? Uai, então o Espírito Santo de Deus não é a sua prioridade. Quando Deus é a nossa prioridade, irmãos, as outras coisas tem que esperar. Tem que esperar sim. Viu, irmãos? A ignorância que leva muitas pessoas à morte. Porque nos Estados Unidos, um homem que era considerado evangélico, mas cometeu vários delitos. E ele foi preso. Nos Estados Unidos, certas regiões, a sentença é morte. E devido a muitas pessoas que consideravam, porque ele era evangélico e tal, foram falar com o governador daquela cidade. E o governador se disfarçou, vestiu-se de pastor, pegou uma Bíblia e foi visitar este homem na prisão. Chegou lá e disse, jovem, eu vim trazer um presente para você. Ele foi e cuspiu naquele governador que estava disfarçado de pastor. E xingou aquele homem todo. E quando aquele homem saiu daquela cela, alguém disse para ele, rapaz, você fez a maior burrice da sua vida. Você sabe quem é esse homem que veio falar com você? E o que ele trazia na mão, o que estava dentro daquela Bíblia? O governador levava a Bíblia e dentro da Bíblia estava a carta de liberdade dele. Viu? E aquele homem disse assim, você sabe quem é este homem? Esse é o governador, ele veio trazer uma Bíblia e a sua carta da sua alforria. Viu, irmãos? E aquele homem no final rejeitou a bênção de Deus, foi para a cadeira elétrica e na hora antes dele morrer ele disse, eu não estou morrendo, não é por causa dos atos que eu cometi, mas é pela minha ignorância de ter rejeitado a Jesus na minha vida. Viu? O que mata hoje é você rejeitar a Jesus Cristo. Aquele homem rejeitou a bênção, porque o pastor, o governador entrou disfarçado de pastor. E dentro daquela Bíblia estava a carta de liberdade dele. E o que aconteceu, irmãos? Ele cuspiu na cara daquele governador. E ele foi para a forca. Muitas vezes as pessoas estão rejeitando a bênção de Deus. As pessoas estão rejeitando a disciplina, estão rejeitando o que é bom e só estão pegando o que é mal. Se agarra o que é bom hoje. Segura a palavra. Repasse para alguém. Seja você, Deus seja a sua prioridade. A hora que você se levantar, Deus seja a sua prioridade. Se Deus for a nossa prioridade, pode vir o que vier, irmãos. Podemos contar com Deus qualquer hora do dia e da noite que Ele vai nos socorrer. Deus te abençoe. Tome posse da sua vitória hoje. E agora, em nome de Jesus, amém.